Olá, seja muito bem-vindo a esta edição do Boa Tarde Produtor, aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro em 100,9, também através do nosso canal no YouTube Rio Verde FM. É muito bom estar de volta com o senhor e com a senhora para compartilhar conteúdo de qualidade aqui na Rio Verde FM em 100,9. Nesta edição do Boa Tarde Produtor, a gente vai falar mais sobre transferência de tecnologia ao cultivo de trigo no estado de Goiás, trigo tropical. E é claro que você que está acompanhando o nosso programa também pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp 9949-1009 e também através do nosso chat no YouTube da Rio Verde FM. Nesta edição, a gente vai receber aqui o Jorge, o Sérgio, para a gente comentar um pouco mais sobre a pauta de hoje. Então, fique ligado no Ritmo do Campo. O Boa Tarde Produtor, o seu programa de informações agrícolas, já está no ar. Começando o Boa Tarde Produtor desta quarta-feira, dia 19 de junho. A gente tem a satisfação de fazer uma entrevista hoje, mais uma vez, de forma remota, com toda a nossa equipe aqui da Rio Verde FM, envolvida em todo esse processo. E você que está acompanhando pelo YouTube, tem a chance de acompanhar com som e imagem de altíssima qualidade, conhecer os nossos convidados desta edição do Boa Tarde Produtor. Já está por aqui com a gente o Jorge, da Embrapa Trigo, e também o Sérgio, do Sindicato dos Moinhos de Trigo da região Centro-Oeste, e CTA Grãos FIEG, Conselho Temático da Agroindústria da Federação, as indústrias do estado de Goiás. Sérgio, muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde Leonardo, boa tarde Jorge, é sempre um prazer participar de lives junto com o Jorge, que a gente sempre aprende um pouquinho. Este é um entendedor de trigo muito bom e está aqui sempre conosco, nos apoiando neste projeto que nós estamos falando e fazendo em Goiás, fazendo acontecer. E no transcorrer do programa, certamente vamos entrar mais em detalhes. Obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição. Excelente. Jorge, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde ao produtor, boa tarde ao Sérgio Escodro, a você, Leonardo Freitas, da contribuição que vocês dão, essa oportunidade de o trigo tropical começar a fazer parte da matriz produtiva desse rico estado de Goiás e com possibilidade, com o perfil que o nosso amigo e dileto companheiro de luta pela triticultura do Cerrado brasileiro do Brasil, Sérgio Escodro, fazer acontecer essa opção que ajuda a fazer o trigo no estado de Goiás. Excelente. Vamos às apresentações, tanto para quem está nos acompanhando nesse momento pela frequência 100,9, tanto quanto pelo nosso canal no YouTube. Jorge, começo com você, se apresente para o nosso público. Eu sou engenheiro agrônomo, formado em 1980 pela Universidade de Passo Fundo. Tive uma passagem de 25 anos no Brasil Central, nos estados de Mato Grosso, Bahia e também no Distrito Federal. Em 97, em 2014 vim para a Embrapa Trigo em Passo Fundo e tenho a missão neste momento de coordenar a equipe chefia geral da Embrapa Trigo e, juntamente com os parceiros aí, desenvolver essa agenda tão significativa de, em 2030, chegarmos à produção de todo o trigo que o Brasil necessita e exportarmos ainda, isto é, chegarmos a 20 milhões de toneladas de trigo. Neste momento, estamos produzindo entre 9 e 10 milhões de toneladas e um consumo de 12 milhões e 4 toneladas de trigo. Satisfação, sim, participar e interagir com todo o público do Boa Tarde Produtor. Do Jorge, vamos para o Sérgio, a sua apresentação, para quem nos acompanha nesse momento. Sou Sérgio Escodro, administrador de empresas, presidente do Sinditrigo Goiás, das indústrias moageiras de trigo de Goiás e membro do CTA da FIEG. Eu sou empresário em Goiás, temos hoje 2 moinhos de trigo.
Lembrando a você que está acompanhando a nossa programação aqui na Rio Verde FM, na frequência 100,9, através de áudio, nós estamos fazendo essa entrevista via remoto. Então, provavelmente em algum momento, por conta da internet, pode ocorrer alguma oscilação no nosso áudio aí, mas a gente continua avançando aqui com a nossa entrevista, né? De repente você está sintonizando o rádio agora, percebendo algumas oscilações. É por isso, estamos aqui à distância, promovendo essa entrevista e conectando o agronegócio. Jorge, vamos explicar um pouco mais sobre a questão da Embrapa. A gente sabe a importância que a Embrapa tem para o nosso agronegócio, nas mais diversas camadas, né, do setor, tanto para o Brasil quanto para o mundo. Mas gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor qual a importância da Embrapa para o produtor rural e, claro, para a nossa segurança alimentar. A Embrapa foi criada em 1973, quando o Brasil era grande exportador de cacau, café e açúcar, e grande importador de alimentos. Importávamos grande parte daquilo que os brasileiros precisavam para consumir. A Embrapa está celebrando seus 51 anos. Nós aqui na Embrapa Trigo estamos no ano número 50. E o Brasil, em 5 décadas, sai da condição de importador de alimentos para ser hoje um dos principais fornecedores de comida para o mundo. Produzimos soja, somos os campeões mundiais em soja, milho, um dos principais produtores, algodão, um dos principais produtores mundiais. Enfim, a ciência brasileira, a agricultura brasileira, a Movida Ciência, junto com as universidades, junto com os institutos de pesquisa, com as empresas que trabalham com tecnologia, nenhum país do mundo conseguiu fazer o que nós, em 5 décadas, fizemos. E ampliaremos muito ainda a contribuição, porque o Brasil tem uma grande vantagem comparativa em relação a 10 a 14 de horas de luz solar por dia, para converter isso pela fotossíntese em alimento, fibra e energia. Perfeito. Sérgio, comenta um pouco para nós agora sobre o Sinditrigo. O que é esse sindicato e também o que ele defende? O Sinditrigo é o Sindicato das Indústrias Moageiras de Goiás. A nossa principal missão hoje é trazer o trigo para Goiás. Quanto mais próximo o trigo tiver da indústria moageira, mais viável fica economicamente para a indústria e também para o agricultor, que tem aonde vender o trigo que ele planta dentro do próprio estado. Vamos aproveitar, Sérgio, para falar também sobre a Federação das Indústrias do Estado de Goiás e qual é o peso dela no cenário nacional, né, da FIEG. A FIEG é a Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Como o estado de Goiás é um estado muito agrícola e, obviamente, existem muitos grãos que são plantados em Goiás, o que a FIEG tem hoje como principal missão é fazer com que esses grãos sejam industrializados em Goiás. Que com isso, ela aproveita a mão de obra de Goiás, ela faz recolhimento de impostos que beneficia o estado e beneficia todos, obviamente, que estão morando no estado. Este é o trabalho que a FIEG está fazendo hoje e nós, do Sinditrigo, estamos muito alinhados com esta política da FIEG, porque nós estamos desenvolvendo o plantio de trigo em Goiás para que os moinhos da região possam realmente moer esse trigo. Excelente. Vamos comentar agora sobre a questão do trigo tropical, que é mais uma opção cultivável para o estado de Goiás. O que a gente pode comentar sobre isso, Jorge? Goiás é recordista mundial de trigo por hectare por dia. 9.600 de trigo, isso é 160,5 sacos por hectare, em Pifô Central, fazenda do produtor Paulo Bonato, em Cristalina. Dá 80,9 kg de trigo por hectare por dia, o segundo melhor resultado no mundo. É 54,8 kg de trigo por hectare por dia.
Então, essa é a oferta ambiental brasileira. E um trigo que, de acordo com a indústria moageira, pode ser Goiás, pode ser Bahia, pode ser Ceará, é trigo premium, isto é, como os melhores trigos produzidos no mundo. Então, o trigo tropical é uma realidade brasileira que está sofrendo evolução de velocidade significativa. Nós temos um grande potencial no Brasil Central, já mapeado com zoneamento agrícola de risco para o trigo de sequeiro, que é a grande fronteira a ser expandida, né? São mais de 2,2 milhões de hectares mapeados, onde a gente tem soja, onde a gente tem milho, a área a altitude superior a 100 metros, né, onde é mais indicado até este momento. E temos agora, além da Embrapa, a Biotrigo avançando, a própria UER, a própria CPI, né, atuando no melhoramento genético e, evidentemente, nós trabalhamos com as partes de manejo que vai reduzir o risco, acertar a melhor época de semeadura, os cuidados de proteger a planta para ter qualidade de produção e que onere tanto o produto na mesma proporção todos os atores que fazem parte desta cadeia. Nós temos que justamente estabelecer diálogo de convergência para que todos os riscos e esforços de quem participa dessa cadeia logre êxito positivo. Assim, o trigo em Goiás, que em 2019 tinha 33 mil hectares, 2020, em função da Brusone, que é o principal risco, que precisamos trabalhar em pesquisa e estamos trabalhando nisso, caiu para 21 mil hectares, que em 2021 foi para 53 mil hectares, 2022 para 60 mil, 2023 para 80 mil hectares, e este ano de 2024 estima-se próximo a 110 mil hectares. Então, o trigo em Goiás, ele passa a compor mais uma alternativa no sistema de produção. Esse estado que hoje cultiva 7 milhões 178 mil hectares com soja, algodão, girassol, sorgo, também arroz, está entrando o trigo como segunda cultura, né? Chegando aí essa contribuição para o agro brasileiro de mais de próximo a 30 milhões de toneladas de comida para os brasileiros. Então, trabalhamos para que o trigo se constitua da soberania de Goiás, produzindo tudo que Goiás necessite, mas também contribuindo para isso se transformar numa alternativa econômica e descarbonizante do sistema de produção, porque o trigo é uma planta fixadora de carbono. Excelente. Vamos fazer a nossa primeira pausa aqui no Boa Tarde Produtor, mas na sequência a gente continua. Estamos de volta com mais um bloco do nosso Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM em 100,9, a Rádio do Agro, e também através do nosso canal no YouTube da Rio Verde FM. É só pesquisar lá no YouTube. No YouTube você encontra o nosso programa com som e imagem de altíssima qualidade. Hoje nós estamos falando aqui no Boa Tarde Produtor sobre um assunto muito importante, que é a transferência de tecnologia ao cultivo de trigo no estado de Goiás, trigo tropical. Para a gente começar esse segundo bloco, vamos falar trazer mais detalhes sobre Dia de Campo do Trigo Tropical aqui em Rio Verde, Goiás. E é um evento feito em várias mãos, né? Há várias mãos, organizado pelo Sindicato dos Moinhos de Trigo da região Centro-Oeste, Sinditrigo, Conselho Temático da Agroindústria CTA, Embrapa Trigo, Orsementes Biotrigo, Semevínia e Lia Biotecnologia. O projeto conta também
com as seguintes entidades representativas apoiadoras institucionais do projeto: Fundação da Agricultura do Estado de Goiás, FAEG, Instituto Goiano de Agricultura, IGA, Sindicato das Indústrias de Alimentação, SIAG, e a Câmara das Indústrias de Alimentos e Bebidas. Vamos explicar agora, trazer um pouco mais, senhores, sobre essa exposição dos novos cultivares de trigo adaptáveis à região do Cerrado, que estão na unidade demonstrativa na Fazenda Holdman. Vamos explicar um pouco mais sobre essa exposição desses novos cultivares. Nada supera na agricultura o chamado princípio da demonstração. É importante nós reforçarmos o encontro que tivemos no dia 13 de agosto de 2022, liderado pelo Sérgio Escodra, em Goiânia, o secretário de Agricultura, a Federação das Indústrias, a Secretaria Econômica, a Secretaria de Agricultura e a Federação da Agricultura, o Senado. Ali foi decidida essa agenda da transferência de tecnologia para o trigo tropical de Goiás. Já de 6 a 12 de novembro, percorrendo Morrinhos, Vianópolis, Cristalina, junto com o Rodrigo Zucolin, fazendo diagnóstico, capacitando pessoas para o momento zero, diagnóstico de que solo está sendo implantado, lavouras demonstrativas de. Esse mesmo processo teve sequência, entrega devolutiva, dia 6 de fevereiro de 2023, dos resultados desses diagnósticos zero, em que área está sendo plantado o trigo. Depois seguimos com o dia, efetivamente, em 3 de dezembro do ano passado, o Fórum do Trigo Tropical de Goiás, que fez a agenda para 2024 avançar, e efetivamente, então, em 5 municípios, foram instaladas lavouras demonstrativas de trigo de sequeiro. E na Fazenda Holdman acontecerá o dia de campo, definido que foi aquele Fórum do Trigo Tropical de Goiás, realizado dia 13 de dezembro, com todos os atores da cadeia. O que o dia de campo permite? Demonstrar os avanços, o estado da arte, da genética dos materiais, apresentar os resultados de manejo, que a gente tenha as tecnologias que impactem em maior probabilidade de êxito e menor risco para se produzir. Trazer o cenário que está ambiente mercadológico, como isso se constitui uma oportunidade de negócio para o produtor, para o próprio estado de Goiás. É o encontro de interesses daqueles que querem fazer as coisas acontecer dentro do agro de Goiás e, efetivamente, contribuir para mais uma opção de renda e de inclusão social e produtiva que o agro permite. Como planta que efetivamente é descarbonizante como o trigo, e que é uma cultura milenar que contribui com 20% da proteína e das calorias que os humanos consomem em todos os continentes. O trigo, então, está presente na mesa de todos os brasileiros diariamente, e efetivamente a indústria moageira é um dos braços essenciais para que esta renda prospere em comum acordo então, com o produtor e todos os atores do Estado, do município, do Estado e da própria União, no sentido de termos uma política que avance para nós produzirmos aquilo que consumimos. Esse é o entendimento do que o dia de campo vai oferecer. Nós temos um momento de ver o solo, um momento de semear, um momento de cuidar, que é esse, e o momento de colher, que vai ser a safra, qualificando e depois trazendo as informações para todos os setores da economia de país. O trigo tropical é uma variedade de trigo que está sendo desenvolvida para que possa ser plantado no cerrado, que é, a meu ver,
a área de produção que vai fazer com que o Brasil consiga atingir a sua autossuficiência e, num segundo momento, possa começar a exportar este trigo realmente que é de uma qualidade maravilhosa. Excelente. Vamos fazer mais uma pausa agora para o intervalo. Na sequência, a gente continua o assunto de hoje aqui no Boa Tarde Produtor. Estamos de volta, continuando o nosso Boa Tarde Produtor. Nesta quarta-feira, Jorge e Sérgio estão conversando com você, nosso ouvinte e também internauta, através do nosso YouTube. Jorge, quais são as boas práticas de manejo do trigo tropical, riscos fitossanitários e também o uso de bioinsumos na produção do trigo tropical? As boas práticas agronômicas partem dos fundamentos clássicos da agricultura brasileira. Nós temos que diversificar as plantas na mesma terra, na mesma área de cultivo. Nós temos aqui na Embrapa Trigo um ensaio de 1980 de rotação de cultura, e o que a gente pode afirmar mundialmente, em se fazendo rotação de cultura com essas plantas, é seguro produzir soja, produzir milho, produzir trigo, produzir todas as culturas que fazem parte das lavouras brasileiras. E a melhor safra de soja é obtida em cima de uma lavoura de trigo, seja ela aqui no sul do Brasil, seja ela em Goiás. O trigo é redutor da presença de nematóides que ocorrem em si nas lavouras que podem ofender a produção de soja. O trigo reduz o custo de produção da soja pela proteção contra plantas invasoras. O trigo estrutura o solo pela sua raiz fascicular e a profundidade de ciclagem de nutrientes, e isso vem em benefício, então, da maior aeração do solo, da maior capacidade de infiltração de ar e da própria reservação de água dentro do solo, nos chamados agregados de solo. Então, com essa estruturação do solo, sim, eu terei melhor condição de, além da cultura principal, da soja, por exemplo, ter uma segunda cultura, seja ela o algodão, seja ela o milho, seja ela o trigo, porque isso ajuda a reduzir o custo fixo das propriedades, que passam a ter uma segunda fonte de renda e a gerar mais empregos locais, seja na própria fazenda, seja no comércio local, pela circulação do dinheiro que ocorre ao largo do ano. Então, esses são os benefícios de ordem técnica e econômica, além do aspecto ambiental. É uma planta sequestradora de carbono. Esses aspectos, então, estão, de certa forma, gerados, evidentemente, pelo oceano. Qual a melhor época de secatura? Está sendo definido isso em função do regime hídrico do Brasil Central. Se eu planto um cultivar de soja mais precoce, bom, a indicação é plantar o sequeiro em março até 10 de abril. Se nós avançarmos no controle do clima, nós poderemos antecipar esse. São trabalhos em andamento, em estudo. Né? E, evidentemente, quanto mais ganhar escala essas possibilidades, mais o trigo vai se estabelecer como os benefícios que ele traz para a agropecuária. E a evolução que a gente tem tido no insumo, vamos ao caso, nós tivemos case mundial na década de 80, no sul do Brasil. Nós tínhamos uma infestação gigantesca de pulgão, que a gente usava detergente para lavrar o para-brisa dos carros, tamanha infestação. E com vespinhas, nós controlamos isso, controle biológico. Agora a gente está trabalhando bactérias que nos tratamentos
equipamentos de semente, já tem significado 20% de ganho de produção. Então, a ciência está avançando e, sim, nós reduziremos os custos de produção, dando maior competitividade ao trigo, incluindo ele como planta descarbonizante no sistema de produção do estado de Goiás de forma mais significativa. Esse estado que já cultiva 4.800.000 hectares de soja, 1.600.000 hectares de milho, e nessas áreas, altitude maior que 800 metros, constitui um belo espaço neste momento para a cultura do trigo ser uma segunda fonte de renda para os agricultores e, efetivamente, para os municípios, porque quando cresce R$1 a renda pecuária na roça, no campo, ela também cresce em 77 centavos a receita no caixa da prefeitura, e isso gera condições de habitabilidade local. Com certeza. Uma pequena pausa aqui agora para o comentário de hoje de Enio Fernandes, ele que marca presença todos os dias aqui no Boa Tarde Produtor, trazendo sua análise de mercado, e hoje o Enio destaca a inteligência e competência dos produtores rurais brasileiros na comercialização de seus produtos. Vamos acompanhar Enio Fernandes. Caríssimas, a cada dia respeito mais a inteligência dos produtores rurais do Brasil. Muitos criticam as origens brasileiras, afirmando que eles são péssimos na comercialização de seus produtos. E às vezes, os produtores mesmos e as produtoras repetem essa narrativa. Em vários encontros, palestras e eventos, você ouve constantemente que os produtores e produtoras brasileiros são excelentes da porteira para dentro, mas na hora de comercializar são péssimos, tomam decisões equivocadas. Eu discordo profundamente dessa afirmação. Em culturas como a soja, o milho, o algodão, os produtores são extremamente bem informados, têm uma visão do macro muito importante, têm um conhecimento do mercado financeiro e acompanham diariamente as movimentações das bolsas internacionais e da moeda norte-americana. Logicamente, não existe ninguém no mercado que sempre acerta. Ninguém é capaz de identificar o melhor momento sempre. Porém, estas origens têm conseguido obter sucesso ao longo de décadas. Esta última semana foi uma prova disso. O mercado ofertou oportunidade de comercialização de soja e também de milho, tanto para a safra que já foi colhida como projeções da próxima safra. E essas oportunidades foram capturadas. Os produtores e produtoras rurais aproveitaram a melhora nos prêmios de exportação e a alta na moeda norte-americana e adiantaram a comercialização da safra que será colhida, como também dessa safra que já está armazenada. Não venderam tudo, podem não ter acertado o preço mais alto do mercado até agora, mas garantiram margem. A história mostra que esses produtores têm conseguido resultados importantes. O Brasil é um país cheio de desafios, inúmeras turbulências surgem, pacotes econômicos surgem diversas vezes e esses produtores conseguiram construir um patrimônio invejável. Pergunto, qual setor teve uma importância tão relevante nos últimos anos? Qual setor foi tão resiliente nos últimos anos? O sucesso desses senhores e dessas senhoras desmentem esta afirmação que os produtores são péssimos na comercialização. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Grande abraço, Enio. Obrigado pela participação. Ele retorna com a gente na edição de amanhã, aqui do Boa Tarde Produtor. Ele que está direto dos Estados Unidos nesta semana e mesmo assim segue participando com a gente aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Continuando aqui a nossa conversa com o Sérgio e também com o Jorge. Sérgio, comenta um pouco para nós agora sobre as vantagens competitivas do trigo tropical para as agroindústrias. Você comentou um pouco disso no bloco anterior, mas agora se você puder trazer uma análise mais ampla sobre esse assunto, por gentileza.
Sim, o que nós temos sempre provocado o agricultor é que ele, pelo menos, nos dê a oportunidade de apresentar para ele o trigo, que ele possa incluir nas contas que ele faz todo ano, do que ele vai plantar, que ele inclua o trigo, que ele analise o trigo, que ele comece a prestar atenção em trigo. O agricultor, logicamente, ele é um negócio, ele tem que gerar lucro e é isso que faz com que a indústria vá para frente. Então, nós não estamos dizendo plante trigo a qualquer preço, faça trigo porque o trigo é isso, o trigo é aquilo. Não. Nesse momento, o que nós estamos pedindo para o agricultor que já planta trigo é que ele aproveite tudo o que as empresas que estão trazendo o trigo para Goiás podem proporcionar para eles tecnicamente. Tá? O agronegócio hoje e qualquer negócio só funciona com técnica. Se a pessoa não colocar técnica na indústria dele, pode ser a indústria do agro, pode ser a indústria de transformação, qualquer indústria, tem que ter técnica. Então, o agricultor que já planta trigo, que ele vá, se informe, se puder ir lá no nosso dia de campo, dia 20/6, na fazenda Holdman, às 8 horas da manhã, seria o ideal. Vão estar todas as empresas lá prestando serviço, prestando consultoria e dando tudo o que ele precisa, janela de plantio, tudo que o agricultor precisa vai estar lá. E ele pode, como agricultor, escolher. Vão ter diversas empresas sementeiras, variedades do trigo, ele pode escolher dentro que dá a região dele, ao solo dele, a escolha está lá, nós vamos dar as opções para eles. Tá? Então, o agricultor que já é nosso parceiro, aplique técnica. A técnica ela é muito importante. E muitas vezes aplicar técnica não é, diferente do que às vezes se pensa, aumentar o custo do plantio. Ao contrário, às vezes você aplicando técnica, você até barateia o seu custo de plantio. E, obviamente, quanto menos você gasta para plantar, mais a margem que você vai ter ao vender. E esse agricultor que não tem conhecimento sobre o trigo, que desperte a curiosidade, que vá se informar a respeito de trigo, que faça conta, tá? E que ele possa decidir pelo melhor no plantio, no que ele vai fazer, mas que nos dê a oportunidade de estudar o trigo, comparar o trigo com outras culturas e até aproveitar a terra nua que ele deixa no inverno, que vai ter um custo muito baixo e vai ter realmente um ganho melhor e maior do que deixar a terra nua ou plantar o capim colonial. Jorge, Sérgio, conseguem trazer para nós casos de sucesso do trigo aqui em Goiás, para nós? Recorde mundial de trigo, dia 14 de setembro de 2021, fazenda do Paulo Bonato em Cristalina. É um case mundial que fez com que parte do mundo se voltasse ao Brasil, e isso dá uma referência para a possibilidade daquilo que o Sérgio já levantou. Por detalhes, é que não aconteceu uma exportação de trigo do ano passado, um navio, para outros países. O Rio Grande do Sul exportou para 14 países, mas o Brasil Central ainda está por fazê-lo e em breve deverá fazer. Isso é a parte da agricultura irrigada, né, que ela tem um limite, hoje está na ordem de 40, 45 mil hectares. Né? Nós estamos aí no Brasil Central. O Brasil está cultivando 3 milhões e 100 mil hectares de trigo. Normalmente 90% no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e 10% aí que eu chamo de Brasil Central, São Paulo, Minas, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Rio Grosso e Rio Grosso do Sul. Ora, na área de sequeiro, há um mundo ainda a ser explorado nesta região. Nós temos casos de tradicionais cultivadores de trigo do estado de Goiás, ali de São João da Aliança, Alto Paraíso, tem o produtor Fiorese, que é um tradicional produtor,
que tem, este ano, colherá uma bela safra de trigo. Nós temos casos de trigo de sequeiro, indo até 86 sacas por hectare. Eu acompanhei isso em Sacramento, Minas Gerais, no dia 8 de agosto de 2019, trigo plantado em abril e colhido em 8 de agosto. Lavouras de 80 sacas, 60 sacas, aí no estado de Goiás são frequentes. Então, é possível. Evidentemente, nós temos que nos adaptarmos a conhecer e acrescentar os detalhes da oportunidade de, no sequeiro, ter um conjunto de chuva e de umidade de solo compatível para se obter essas. Por isso, o manejo do solo em profundidade, correção do solo em profundidade, para que a raiz do trigo é essencial para reduzir o risco ganhar maior possibilidade de produção. Então, existem muitos casos e isso está acontecendo, e agora começa também a haver um ajuste fino. A indústria moageira, no Fórum de Goiás, dia 13, nós precisamos um tanto de trigo branqueador, nós precisamos um tanto de trigo melhorador, nós precisamos tanto de trigo especificamente para pão com tal característica, né, de W, força de glúten, por diante, né? Então, estamos no processo, sim, de harmonizarmos as proporções desta agenda do trigo em Goiás para que isso se transforme em oportunidade de negócio também para o estado de Goiás. Excelente. Vamos fazer mais uma pausa aqui para o intervalo. Na sequência, a gente continua com o nosso Boa Tarde Produtor, aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Seguimos com a nossa programação nesta tarde de quarta-feira, trazendo mais informações aqui no Boa Tarde Produtor. Nesta edição, nós estamos recebendo aqui o Sérgio e também o Jorge, conversando com você, nosso ouvinte e internauta, sobre transferência de tecnologia ao cultivo de trigo no estado de Goiás. Senhores, como está o planejamento do projeto Transferência de Tecnologia ao cultivo de trigo no estado de Goiás para o segundo semestre de 2024? Quais são as informações que nós temos? Fiquem à vontade. Nós vamos continuar na nossa agenda, né, de qualificar os resultados que temos nas áreas de sequeiro e, efetivamente, também nas áreas irrigadas, para sentarmos e dialogarmos sobre a qualidade dessa produção, sobre os pontos fortes, positivos dessa safra de 2024 e os obstáculos que precisam ser removidos para que esta agenda avance. E é muito provável que, então, também faremos um encontro de qualificação da qualidade do trigo, dos resultados que foram obtidos em termos das dificuldades de controle sanitário, das limitações do regime hídrico. A chuva escasseou em Goiás, né, em abril, maio, e também a oportunidade do cenário mercadológico que aparece, né? Juntando todos os atores na cadeia, aquilo que deverá ser, Sérgio, o segundo Fórum do Trigo Tropical de Goiás, essa agenda positiva aí em favor do agro de Goiás e também ter o trigo como o suprimento para todo o estado que já está se atingindo. Goiás passa a produzir todo o trigo de que necessite e estará contribuindo também para que o Brasil amplie a sua produção. É esse o entendimento que temos aí da Embrapa Trigo, nesta agenda do trigo tropical, em especial no estado de Goiás, que com a liderança do Sérgio nessa agenda, é um estado que está fluindo, avançando mais decisivamente na produção de trigo no Brasil Central. Excelente, senhores. Estamos praticamente chegando ao final aqui do nosso horário, no Boa Tarde Produtor. Vamos reforçar, então,
o convite para esse dia de campo, que é muito especial para falar da cultura do trigo. Fique à vontade para a gente convidar aí mais uma vez, principalmente os nossos produtores rurais. Eu reitero a todos os agricultores que já plantam trigo e os que ainda não plantam, mas têm curiosidade ou querem saber mais sobre isso, que vão no nosso dia de campo de trigo tropical, que nós estaremos fazendo no próximo dia 20/6, a partir das 8 horas da manhã, na fazenda Oldman Farms, lá em Rio Verde. É um evento que vale muito a pena o agricultor participar, ele podendo ir, porque lá vão ser demonstrados no campo, já quase em estado de colheita, diversos tipos de trigo, de diversos produtores diferentes de sementes, e o agricultor vai poder tirar todas as dúvidas que ele tiver e que, ao plantar o trigo, estamos desenvolvendo cada vez mais técnicas para isso, e os que ainda não plantam vão ter contato com o trigo e vão sim poder esclarecer o que ele pode fazer no plantio no próximo semestre ou no próximo ano. Se tiverem dúvidas sobre o dia de campo que nós vamos fazer no dia 20, anotem o telefone, falar com o senhor Everton, o telefone, o DDD é 62, o telefone é 98262-6498. Excelente. Sérgio, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Boa Tarde Produtor. Muito obrigado aos senhores pela participação com a gente aqui no Boa Tarde Produtor, e a gente vai encerrando esta edição de quarta-feira. Muito obrigado pela companhia, desejo ao senhor e à senhora um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até amanhã.